Resenha do livro Correr, o Exercício, a Cidade e o Desafio da Maratona, de Drauzio Varela. O livro Correr foi publicado pela editora Companhia das Letras no ano de 2015. É um livro do gênero de corridas e treinamentos e esporte e lazer. E nesse livro, Drauzio Varela vai falar pra gente sobre as vantagens e desvantagens de correr, como participar de maratonas, dicas para iniciantes e para quem já participa há algum tempo, sobre as principais doenças relacionadas ao esporte e, por último, não menos importante, um pouco sobre a cultura que ele acabou aprendendo enquanto corria. Lembrando também que o Drauzio Varela começou a correr com 50 anos, ou seja, nesse livro ele vai deixar bem claro que mesmo que você tenha passado uma determinada idade, ainda há tempo para começar a correr, principalmente porque uma maratona é aquela corrida que tem 42 quilômetros, é coisa pra caramba, né? Se esse assunto te interessa, então eu te aguardo depois da vinheta. Eu sou o Patrick do canal Só no Papiro, um canal onde a gente fala sobre livros, resenhas de livros e resumos de livros, tudo buscando conhecimento útil. E se você já me conhece, então deixe seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito para não perder novos conteúdos. Hoje vamos falar sobre a resenha do livro Correr, de Drauzio Varela. Quando a gente fala sobre o autor, nós sabemos que Drauzio Varela ele é médico oncologista formado na USP, já trabalhou no Hospital do Câncer, em penitenciárias como Carandiru e a Penitenciária Feminina da Capital. Além disso, também é muito famoso por suas participações em programas de TV como Fantástico. Logo no começo do livro, o autor nos conta que começou a participar de maratonas com 50 anos, ou seja, uma idade em que as pessoas à volta dele estavam olhando para ele com aquela cara esquisita e dizendo que ele era louco. Mas ele vai dizer pra gente aqui no livro que é possível sim, tanto que ele fez e até recomenda que as pessoas sejam ativas fisicamente, que pratiquem exercícios físicos. E o autor não demora muito para falar pra gente que a prática regular de exercícios físicos, ela não é algo natural. Ah, Patrick, mas como assim? Se a gente olhar para os animais em geral, a gente vai ver que eles vão se movimentar, vão praticar atividades em situações que envolvem a sobrevivência, ou seja, buscar comida, atividade sexual ou mesmo correr de predadores. Assim fica claro que se você quer praticar esportes regularmente, você vai precisar de muita disciplina e persistência para se manter praticando aquele esporte. Principalmente porque se a gente falar de corrida em si, pode ser que se você for na rua hoje, você consiga correr um pouco. Só que uma maratona, quando a gente fala de uma maratona, que é uma prova mais longa, 42 quilômetros, então a pessoa tem que ter treinado ou tem que ter um físico muito treinado para que consiga completar aquela prova. E a corrida regular, ela é um exercício físico, ela é um hábito daquela pessoa que é um corredor. Ou seja, ela é um hábito e é um hábito angular. Lembra que a gente falou sobre os hábitos angulares? Pois é, eles são aqueles hábitos que quando você começa a praticá-los, você acaba tendo mudanças em diversas áreas da vida. Então a pessoa começa a correr, daqui a pouco ela vai mexer na alimentação para poder chegar a fazer, para poder concluir uma maratona e quando vai ver, ela já está mais saudável, está com uma situação física melhor. Então quando você corre regularmente, você vai ter diversos benefícios psicológicos e físicos, como o aumento da musculatura da perna, a perda de peso. Além disso, correr sozinho, principalmente, é uma ótima oportunidade para você organizar suas ideias. Agora vamos falar um pouquinho sobre as maratonas. Pessoal, quando a gente fala em maratona, a gente está falando na distância de 42 quilômetros. Ah, Patrick, mas por que o nome é maratona? Porque era a distância entre a cidade de Maratona e a cidade de Atenas. Enquanto ocorriam as guerras médicas entre os gregos e os persas, diz a lenda que quando Atenas derrotou os persas, eles mandaram Feidípedes, um herói grego, para percorrer a distância entre essas duas cidades, Maratona e Atenas, para levar a informação de que tinham ganhado aquela batalha. E independente dessa parte dele ter percorrido essa distância ser verdade ou não, a verdade é que o nome maratona veio daí. O Drauzio Varela vai contar pra gente que participar dessas maratonas vão envolver diversos desafios mentais e físicos. Então você tem que se preparar muito para poder participar dessa maratona, além de ter aqueles desafios mentais. É você contra você mesmo. Por exemplo, enquanto você está participando da maratona, uma dica que ele dá é que você não pense nos quilômetros que faltam, mas sim nos quilômetros que já se passaram. E isso vai ajudá-lo a evitar aquela voz que fica na sua cabeça dizendo para você desistir, porque você já está muito fatigado e que você não precisa daquilo. Dá também dicas de ingestão de líquido. Pessoal, é muito importante que a pessoa ingira a quantidade correta de líquido para evitar problemas de saúde ligados ao excesso ou à falta de líquido. E um exemplo disso é a chamada hiponatremia, que é quando há uma diminuição muito grande do sódio na corrente sanguínea. Ah, Patrick, mas como que eu vou saber quanto de água eu tenho que tomar? Uma dica que ele dá aqui é que você se pese nu em uma balança, depois você vai se ajeitar e vai fazer uma corrida de 1 hora, voltar e se pesar nu novamente e descobrir quanto de água você perdeu. E com base nisso você vai calcular quanto de água você deve ingerir. Mas aquilo é só uma média, tá, pessoal?
mas é recomendável que você não passe daquela quantidade. Além disso, ele vai falar que na noite anterior da maratona, você evite ao máximo a ingestão de gorduras, que geralmente os maratonistas, eles se alimentam com muito carboidrato. Para quê? Para encher os níveis de glicogênio muscular para serem usados como energia na hora da prova. E o autor vai trazer para a gente um estudo que diz que alongamento ou aquecimento antes da prova da maratona não reduz lesões. Além disso, o Drauzio Varela vai falar para a gente sobre algumas experiências que ele teve enquanto participava de maratonas. Algumas que ele participou foram Nova York, Chicago, Rio de Janeiro, Tóquio e Boston. Lembrando também que a maratona de Boston, ela está para os maratonistas assim como a Meca está para os muçulmanos. Ou seja, ela tem uma grande importância. Ah, Patrick, mas por que ela tem toda essa importância? Porque ela é a primeira maratona dos anos modernos, que começou em 1897 com 15 corredores e 5 deles acabaram desistindo. E essa maratona tem um algo a mais, por quê? Porque ela faz uma seleção de quem vai participar dela. Para que você possa participar dessa maratona, de acordo com o autor, você tem que ter participado de uma das maratonas que são classificatórias para ela e ter terminado essa maratona num tempo específico, que varia de acordo com a idade daquela pessoa. Quando a gente fala em doenças cardíacas, vira e mexe a gente vê aí algum atleta que acabou tendo uma morte súbita. Só que o autor vai falar pra gente que isso costuma ocorrer porque aquela pessoa já tinha uma doença cardíaca pré-existente e que não tinha sido diagnosticada. E também nos diz que isso acaba acontecendo em casos isolados, porque se tem lá milhares de corredores e um ou outro acaba falecendo, não é a corrida, não é a maratona que está matando a pessoa, mas sim esse fato dela ter nascido com essa doença ou de ter adquirido esse problema ao longo da vida. E pessoal, a gente sabe que a mídia, ela se alimenta do medo das pessoas. Assim, essas notícias que vão trazer o medo, elas vão chamar muito mais a atenção das pessoas. Fala também que quando ele começou, ele teve algumas complicações no joelho, mas quando ele foi no ortopedista, o ortopedista falou que a corrida não era muito boa para pessoas da idade dele. Só que o Drauzio Varela foi num outro médico, no médico ortopedista, e acabou descobrindo que aquele problema tinha sido causado por causa da pisada dele. Então, ele acabou corrigindo a pisada e não teve mais problemas no joelho. E vai falar pra gente também que os corredores que acabam tendo problema no joelho é porque em muitas das vezes já tinha um problema pré-existente ou tinha uma tendência a ter aquele problema no joelho. E por último, vou falar para você 3 experiências que ele teve na cidade que são contadas aqui no livro. A primeira situação que ele vai trazer pra gente é uma em que ele sofreu preconceito lá em Miami pelo simples fato de ser branco. Enquanto fazia a sua corrida, ele topou com um sujeito agressivo que chegou e falou para ele o seguinte: "This neighborhood is not yours. Go home, white man." Ou seja, esse bairro não é seu, vá para casa, homem branco. E pela primeira vez senti na carne o peso da agressão gratuita e preconceituosa. A segunda coisa que ele nos fala de toda a beleza que ele contemplou a participar da maratona do Rio de Janeiro. E a terceira coisa interessante que o doutor nos diz é que ele participou daqueles movimentos de contracultura dos anos 60. Participou delas buscando a erradicação da pobreza, erradicação do analfabetismo, das endemias rurais e buscando por igualdade. Só que infelizmente ele acabou topando com a bigorna da realidade quando foi fazer um estágio de 3 semanas lá na União Soviética. E esse estágio era na área dele, que é na área de oncologia. Ele conta pra gente que quando chegou lá, ele viu um estado muito policialesco, estava sendo sempre observado, pessoas da KGB colocavam mulheres com roupas muito curtas, se insinuando para eles, e essas mulheres ficavam observando tudo que eles faziam. E quando se fala em ciência oncológica, as únicas coisas que eles viram por lá foram coisas muito óbvias e que foram apresentadas como se fossem coisas de ponta, coisas de última geração. E nas palavras de Drauzio Varela, foi o estágio mais improdutivo que meus colegas e eu poderíamos imaginar. As enfermarias lembravam as dos nosocômios de antes da Segunda Guerra Mundial. Os que não conseguiam cadeira nas salas de espera acabavam aguardando em pé nos corredores. Os funcionários eram estúpidos com os pacientes, os médicos e o pessoal de enfermagem trabalhavam com visível má vontade, a medicina que praticavam era atrasada e corrupta, e sem subornar os profissionais, os doentes acabavam amargando nas filas. E o autor segue falando sobre o seu aprendizado com toda aquela situação. A visita à União Soviética jogou uma pá de cal nas convicções utópicas que ainda me restavam, bem antes da queda do Muro de Berlim. Fico chocado quando vejo mulheres e homens da minha geração aferrados até hoje ao marxismo, como se fizessem questão de pertencer ao rebanho de uma seita religiosa.
glicose. Bom, então essa é a opinião de Varela que é mostrada a respeito do sistema comunista. Ah, Patrick, mas o que você achou do livro? Pessoal, é um livro muito fluido, a maioria das palavras são palavras muito tranquilas de lidar. Além disso, ele conta as experiências de corrida que são muito interessantes. Principalmente, ele nos motiva a começar, mesmo que a gente tenha 50 anos de idade, não é o meu caso ainda, tá? Mas se você tem, fica aí uma motivação para você. Vai nos falar sobre esse mundo das maratonas, que é um mundo muito interessante, achei muito legal. Traz também a história de uma grande maratonista brasileira, traz diversos conhecimentos sobre doenças com base em artigos científicos, fala muito de saúde e se você quer começar a correr ou quer começar a correr maratonas, pode ser um livro muito interessante para você. Se você chegou até aqui é porque você gostou do conteúdo, então deixe seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito e se você achou esse livro interessante, então deixo na descrição para você o link de Correr de Drauzio Varela. Por último, lembro a vocês que tem diversos vídeos aqui no canal, principalmente se você chegou agora, então pode assistir todos os vídeos em partes que eles são todos atemporais, então sempre vai ter algo útil para você. E se você quer complementar seu conteúdo, deixo para você na tela final uma playlist sobre hábitos. Eu sou o Patrick do canal Só no Papiro, por hoje é só aí, valeu!